Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro das tardes shakespearianas. Este encontro vai ser dedicado a uma das obras mais intrigantes e hilárias de William Shakespeare, A Comédia dos Erros. Hoje, vamos mergulhar no universo dessa peça, explorando desde o contexto histórico em que ela foi produzida até a sua relevância nos dias atuais. O nosso roteiro será dividido em quatro partes. A primeira é a contextualização da produção da peça, a segunda, uma análise da peça, terceira, um estudo de cada personagem e a quarta, uma reflexão sobre como a obra e os próprios personagens ressoam na contemporaneidade. Vamos começar pela contextualização histórica. Para entendermos a Comédia dos Erros, é essencial voltarmos ao período em que Shakespeare a escreveu, o chamado período elisabetano. Este foi um momento de grande efervescência cultural, política e artística na Inglaterra, marcado pelo reinado da Rainha Elizabeth I, que reinou de 1558 a 1603. Foi uma era de ouro para a literatura e o teatro ingleses, com o surgimento de dramaturgos como Christopher Marlowe, Ben Jonson e o próprio Shakespeare. O teatro se tornou uma forma de entretenimento popular, atraindo todas as classes sociais, desde a rainha até o cidadão comum. Além disso, o período foi profundamente marcado pelo movimento do Renascimento, movimento esse que trouxe a redescoberta de textos clássicos gregos e romanos, além de um florescimento nas artes, ciências e na filosofia. Esse contexto de renovação intelectual e cultural teve um impacto direto no teatro, inspirando Shakespeare a explorar temas universais como identidade, família e conflitos humanos em suas obras. Agora, vamos mergulhar no fascinante mundo do teatro da era elisabetana. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros teatros permanentes em Londres, nos quais as obras de William Shakespeare ganharam os palcos e os corações do público inglês. O final do século XVI foi marcado pelo aparecimento de teatros fixos na Inglaterra. Antes disso, as apresentações teatrais ocorriam em tavernas, pátios de estalagens e até ao ar livre. Mas tudo isso mudou com a construção do Globe Theatre, um dos mais famosos teatros da época e que se tornou sinônimo das grandes peças shakespearianas. O teatro elisabetano se destacou por sua incrível mistura de elementos cômicos e trágicos. As peças brincavam com a linguagem de forma engenhosa, recheadas de trocadilhos, ironias e múltiplos sentidos. Esse estilo envolvente permitia uma grande identificação do público com os temas que eram encenados. O que dizer, então, da natureza humana? Shakespeare e seus contemporâneos exploravam como ninguém as complexidades da alma, com personagens que transitavam entre a paixão, a ambição, a loucura e o poder. O teatro daquela época também refletia os acontecimentos históricos do período. A Inglaterra vivia uma era de expansão marítima e fortalecimento bélico, e esses temas apareciam com frequência nas peças. Explorações de terras distantes, batalhas épicas e intrigas políticas fascinavam o público e garantiam o sucesso dos espetáculos. Vamos falar agora da peça. Ela é uma das primeiras comédias de William Shakespeare, provavelmente escrita entre 1592 e 1594. A peça é conhecida pelo seu enredo dinâmico e repleto de situações absurdas, baseadas em equívocos e confusões de identidade que culminam em um desfecho feliz. Inspirada no texto Os Mequinemos, de Plauto, a peça aprofunda a ideia do duplo e do engano, levando ao extremo os equívocos provocados pela semelhança entre os irmãos gêmeos. A trama se passa na cidade de Éfeso, um porto comercial da atual Turquia, descrito como um espaço de magia e mistério, no qual
estranhos eventos parecem ser possíveis. Esse cenário contribui para a atmosfera de instabilidade e desencontros que permeiam toda a peça. A história gira em torno de dois pares de irmãos gêmeos idênticos, separados na infância devido ao naufrágio. Sem saber da existência um do outro, eles acabam se encontrando na mesma cidade, desencadeando uma série de confusões que envolvem servos, comerciantes e até mesmo a própria justiça local. O ritmo acelerado da peça e suas constantes reviravoltas garantem uma experiência envolvente para o público. A cada cena, novas situações surgem, intensificando a comédia e levando os personagens a momentos de extremo desespero e confusão. A estrutura da narrativa, com múltiplos mal-entendidos e trocas de identidade, mantém a plateia sempre atenta e ansiosa pelo desfecho. Além do seu caráter cômico, a comédia dos erros levanta questões profundas sobre identidade e percepção. A peça sugere que a identidade pode ser algo fluido e moldado pelo contexto em que a pessoa se encontra. Os personagens são frequentemente julgados com base em aparências e expectativas alheias, o que leva a reflexões sobre como somos definidos pelas circunstâncias e pela maneira como os outros nos enxergam. Por fim, apesar de seu tom leve e divertido, a peça também traz uma mensagem sobre reconciliação e redenção. No desfecho, quando os irmãos finalmente se reencontram e as confusões são esclarecidas, há um momento de restauração da ordem, destacando a importância dos laços familiares e do reconhecimento mútuo. Assim, a Comédia dos Erros não é apenas uma obra-prima do humor, mas também um estudo intrigante sobre a complexidade da identidade humana. Agora vamos falar dos personagens. Antífalo de Siracusa é um dos personagens centrais da Comédia dos Erros e se destaca pela sua busca por identidade e pertencimento. Diferentemente do seu irmão Antífalo de Éfeso, ele é mais introspectivo e sensível, características que o tornam um protagonista envolvente e, em muitos momentos, vulnerável diante das situações que enfrenta. Desde o início da peça, Antífalo de Siracusa carrega o forte desejo de reencontrar a sua família perdida. Seu senso de identidade está atrelado a essa busca, e a sua jornada reflete uma necessidade de compreender o seu lugar no mundo. Ele se move com cautela em Éfeso, um território desconhecido e repleto de ameaças, temendo ser descoberto por inimigos ou sofrer perseguições, o que reforça o seu caráter prudente e reflexivo. Além da busca familiar, Antífalo também se demonstra um homem romântico, especialmente na sua interação com Luciana. Enquanto seu irmão é casado com Adriana e vive um casamento conturbado, Antífalo de Siracusa demonstra uma visão idealizada do amor e uma postura mais sonhadora, o que o diferencia ainda mais da postura pragmática e muitas vezes ríspida do seu irmão. A sua relação com Luciana é um dos momentos mais ternos da peça, e seu encantamento por ela reforça seu desejo de encontrar estabilidade emocional e afetiva. A história de Antífalo de Siracusa está profundamente ligada ao tema da instabilidade da identidade e da incerteza sobre o próprio eu. Ele se vê em uma cidade onde ninguém o reconhece como é, mas onde todos parecem já conhecê-lo. Esse paradoxo não apenas gera confusão e humor, mas também ressalta a sua crise existencial. Ele se encontra preso em um mundo que insiste em impor a ele uma identidade que não é sua, levando a questionar a sua própria realidade e a natureza do reconhecimento. Antífalo de Éfeso é o contraponto direto do seu irmão gêmeo. Na peça, enquanto seu irmão é introspectivo e movido pela busca de identidade, Antífalo de Éfeso se revela um personagem mais pragmático e terreno, preocupado com questões concretas da vida cotidiana, como a sua posição social, o seu casamento e os seus negócios.
Casado com Adriana, ele vive um relacionamento marcado por conflitos e desentendimentos. Adriana é uma esposa ciumenta e controladora, e Antífalo de Éfeso frequentemente reage a ela com impaciência e irritação. A confusão de identidades que permeia a peça agrava ainda mais as suas frustrações, pois ele se vê envolvido em situações absurdas sem entender a razão de tantos mal-entendidos. Diferente do seu irmão que encara os eventos com perplexidade e dúvida, Antífalo de Éfeso lida com o caos de forma mais assertiva e impetuosa, reagindo com indignação e agressividade. Seu temperamento é marcado por um forte senso de ordem e respeito social. Como homem estabelecido na cidade de Éfeso, ele valoriza a sua reputação e os códigos de conduta que regem a sociedade. Quando a sua identidade é constantemente questionada e suas relações são postas à prova, ele se sente ameaçado não apenas em nível pessoal, mas também dentro da estrutura social que o define. A relação entre os irmãos funciona como um jogo de espelhos no qual as escolhas e reações de cada um revelam diferentes aspectos da condição humana. Antífilo de Siracusa, com sua sensibilidade e desejo de pertencimento, representa um indivíduo em busca de identidade, enquanto Antífilo de Éfeso, com sua postura mais pragmática, simboliza aquele que já conquistou um lugar no mundo, mas que teme perdê-lo. A peça, ao explorar essa dualidade, não apenas gera situações cômicas, mas também propõe uma reflexão sobre como diferentes temperamentos e circunstâncias moldam a nossa percepção de nós mesmos e do outro. Assim, Antífalo de Éfeso, apesar de ser um personagem de uma comédia, traz à tona questões fundamentais sobre estabilidade e o impacto das relações sociais em nossa autopercepção. Vamos falar agora dos servos, os drômios de Siracusa e Drômio de Éfeso. Esses dois subordinados desempenham um papel central na construção do humor e da estrutura narrativa da comédia dos erros. Como servos dos gêmeos Antífolo, eles não apenas participam dos enganos que movem a trama, mas também oferecem ao espectador um olhar satírico sobre a relação entre mestres e subordinados, desafiando expectativas sociais e hierárquicas com sua inteligência e ironia. Embora compartilhem o mesmo nome e sejam frequentemente confundidos, suas personalidades são distintas, refletindo diferentes formas de lidar com as imposições do mundo ao seu redor. Vamos falar primeiro do Drômio de Siracusa. Ele se destaca pelo humor verbal afiado e pela sagacidade. A sua relação com Antífolo de Siracusa não se limita à obediência servil. Pelo contrário, ele utiliza jogos de palavras e a ironia como formas de resistência, expressando sua frustração e descontentamento de maneira cômica. O humor não é apenas um mecanismo de defesa contra as dificuldades que enfrenta, mas também uma maneira de questionar sutilmente a ordem imposta pela hierarquia social. Além de ser espirituoso, Drômio de Siracusa assume um papel quase filosófico dentro da peça, funcionando como um comentarista interno do caos. Ele observa o absurdo das situações e as expõe com inteligência, tornando-se uma ponte entre o público e a loucura da trama. O seu humor é uma ferramenta que permite revelar as contradições e arbitrariedades do mundo, desafiando, ainda que indiretamente, a autoridade do seu mestre e da sociedade que o mantém em uma posição subalterna. Embora também possua um humor afiado, o Drômio de Éfeso é mais pragmático e resignado. Se o seu homônimo de Siracusa encara os desafios com uma certa leveza e criatividade verbal, o Drômio de Éfeso está mais preocupado com as dificuldades materiais da vida cotidiana. O seu humor, embora presente,
carrega um tom mais cínico e amargo, refletindo o peso da sua condição servil e suas frustrações com as constantes ordens contraditórias que recebe. Enquanto Drômio de Siracusa se mantém distante o suficiente para satirizar a sua situação, Drômio de Éfeso parece mais afetado diretamente por ela. Ele representa o trabalhador que, apesar da lealdade e dedicação, não encontra reconhecimento por parte de seus superiores, acumulando ressentimento diante da falta de justiça. O seu humor é menos uma ferramenta de resistência e mais um reflexo de sua exaustão diante da arbitrariedade dos mestres e da imprevisibilidade de sua posição na sociedade. A relação entre os drômios e seus respectivos mestres é uma fonte constante de comédia física na peça. Ambos são frequentemente espancados ou castigados por erros que não cometeram, o que, apesar de ter sido um recurso cômico comum no teatro elisabetano, também pode ser interpretado como uma crítica à exploração e à injustiça social. Os mal-entendidos entre mestres e servos geram um humor absurdo, o qual, ao mesmo tempo, reforça a precariedade da posição dos drômios dentro da hierarquia social. O tratamento que recebem de seus mestres levanta uma questão dentro da peça. Até que ponto as relações hierárquicas são legítimas quando aqueles que estão no topo demonstram menos discernimento e inteligência do que aqueles que estão na base? Shakespeare, ao construir personagens servis que são frequentemente mais astutos do que seus superiores, inverte a expectativa tradicional e sugere que a posição social não é necessariamente reflexo da competência ou da sabedoria. Adriana surge como uma das personagens mais marcantes da Comédia dos Erros, não apenas pela intensidade de suas emoções, mas também pela complexidade de suas ações. A sua postura revela tanto os dilemas pessoais de uma esposa apaixonada, quanto os desafios sociais enfrentados pelas mulheres no período renascentista. Shakespeare constrói Adriana como uma figura que transita entre a assertividade e a vulnerabilidade, evidenciando o conflito entre os desejos individuais e as expectativas sociais em relação ao papel da mulher. Desde o início, Adriana é apresentada como uma esposa que ama Antífilo de Éfeso de maneira bem profunda, mas que ao mesmo tempo se sente insegura quanto ao afeto e à fidelidade dele. Seu ciúme e impaciência não são meros traços cômicos exagerados, mas reflexos de uma sociedade que restringia a autonomia feminina e vinculava a identidade da mulher ao comportamento do marido. A insegurança de Adriana sugere a percepção de que a sua posição no casamento e seu status social, consequentemente, depende do comprometimento do esposo. A sua obsessão em manter esse controle, ainda que por meio de confrontos diretos, expõe sua vulnerabilidade e o medo de ser abandonada ou desvalorizada. No entanto, essa insegurança não a torna submissa. Pelo contrário, Adriana desafia as normas esperadas para as mulheres da época ao assumir uma postura ativa no casamento, exigindo respeito e presença de Antífilo. Diferente de sua irmã Luciana, que representa um ideal de mulher mais passiva e submissa, a Adriana questiona a estrutura patriarcal, recusando-se a aceitar um papel de resignação. As suas falas carregam um tom de desabafo e insatisfação que transcendem a esfera do casamento e refletem as tensões sociais impostas às mulheres, mesmo que expressas dentro do contexto cômico da peça. A personagem oscila entre momentos de grande firmeza e fragilidade emocional, o que a torna uma figura rica dentro da trama. Em diversas passagens, ela se impõe com autoridade, exigindo explicações e reafirmando a sua posição no casamento. No entanto,
Essas demonstrações de força são frequentemente acompanhadas por episódios de grande vulnerabilidade, nos quais a sua insegurança se revela. Essa dualidade não apenas humaniza Adriana, mas também ilustra o conflito vivido por muitas mulheres da época que precisavam conciliar sua necessidade de autoafirmação com as limitações impostas pela sociedade patriarcal. Além de ser uma mulher que busca controle sobre sua relação, a Adriana também se vê em uma posição de constante desamparo. No decorrer da peça, suas suspeitas e temores são amplificados pelos mal-entendidos e equívocos gerados pela troca de identidade entre os irmãos gêmeos. Ela se vê cada vez mais confusa e isolada, especialmente quando suas acusações contra o marido não encontram respaldo e quando ele próprio começa a rejeitá-la. Esse isolamento simboliza um dilema maior da condição feminina da época: a falta de voz dentro de um contexto dominado por homens, no qual as reivindicações femininas eram frequentemente descartadas ou tratadas como histeria. Essa fragilidade se intensifica no momento em que Adriana recorre à ajuda externa para curar o que acredita ser um desvio de comportamento do seu marido. A busca por um médico que possa restaurar Antífalo à razão sugere tanto sua desesperança quanto a crença enraizada de que o descontrole masculino deveria ser corrigido por meios externos, enquanto a mulher permanecia à margem, esperando que as coisas voltassem ao normal. No entanto, essa tentativa de solução não representa uma rendição completa da personagem à ordem patriarcal. Pelo contrário, é mais uma demonstração de sua insistência em recuperar o equilíbrio da relação em seus próprios termos. Adriana não apenas questiona seu papel no casamento, mas também expõe, mesmo dentro de uma comédia, uma crítica à estrutura patriarcal da época. Suas falas, muitas vezes vistas pelos personagens masculinos como reclamações excessivas, são, na verdade, reivindicações de reconhecimento e igualdade. Enquanto os homens da peça interpretam suas falas como sinais de histeria, por exemplo, o público moderno pode identificar nelas uma crítica às expectativas de passividade impostas às mulheres. A relação entre as duas irmãs, Adriana e Luciana, também reforça essa crítica, pois coloca em contraste duas visões femininas sobre o casamento e o papel da mulher. Enquanto Luciana defende a ideia de que as mulheres devem ser pacientes e obedientes, Adriana se recusa a aceitar tal papel de submissão. Esse embate entre as irmãs reflete um debate que transcende a peça e permanece relevante na contemporaneidade. A luta entre a conformidade às normas sociais e o desejo por autonomia e igualdade dentro dessas relações. Ao construir Adriana dessa forma, Shakespeare, mesmo dentro do contexto de uma peça categorizada como comédia, oferece um olhar crítico sobre o papel feminino na sociedade renascentista. Essa personagem não apenas diverte o público com suas reações exageradas e sua impaciência, mas também suscita reflexões sobre a desigualdade de poder dentro do casamento e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para serem ouvidas e respeitadas. Luciana representa um contraponto à intensidade emocional e impulsiva de sua irmã Adriana. Com uma personalidade idealista e gentil, ela é uma defensora dos valores tradicionais da sociedade renascentista, acreditando na importância da harmonia no casamento e na obediência feminina. No entanto, ao longo da peça, a sua postura é desafiada e colocada em questionamento, adicionando camadas de complexidade.
Desde o início, Luciana se apresenta como alguém que valoriza o amor romântico e a ordem dentro das relações. Ela, inclusive, aconselha Adriana a ser mais paciente e submissa a Antífalo de Éfeso, refletindo a visão tradicional de que a mulher deve aceitar o comportamento do marido sem confrontá-lo. A sua crença na estabilidade e no respeito às convenções sociais faz com que ela tente agir como uma mediadora entre os conflitos da irmã e do cunhado. No entanto, ironicamente, é justamente essa postura conciliadora que a coloca dentro de uma confusão maior. O conflito de Luciana surge quando Antífilo de Siracusa, confundindo-a com alguém que já o conhece, começa a cortejá-la. Inicialmente, ela reage com choque e recusa suas palavras, pois vê essa atitude como uma traição à sua irmã e ao casamento de Adriana. No entanto, ao longo da interação, Luciana demonstra sinais de dúvida e desconcerto, deixando entrever um questionamento silencioso sobre suas próprias convicções. Esse momento humaniza a personagem e sugere que, por trás de sua postura idealista, há uma jovem que anseia por romance e afeto. O seu envolvimento inesperado com Antífalo de Siracusa a coloca em uma posição de destaque dentro da peça como representante do amor romântico. Enquanto Adriana vive um casamento desgastado por ciúmes e desconfiança, Luciana simboliza uma visão mais pura e idealizada do amor. A sua delicadeza e empatia fazem com que Antífalo se encante por ela, e o desenrolar dessa relação revela tanto a sua doçura quanto a sua capacidade de questionar o próprio mundo em que vive. Assim, Luciana não é apenas um reflexo da mulher renascentista tradicional, mas uma personagem com nuances e crescimento ao longo da peça. Embora comece como uma defensora dos valores estabelecidos, ela também experimenta dilemas internos e mostra empatia das complexidades das relações humanas. A sua trajetória não é apenas a de uma jovem ingênua, mas a de alguém que, ao ser confrontada com novas possibilidades, começa a enxergar a vida de uma maneira mais matizada. Shakespeare, com sua habilidade em criar personagens multifacetadas, confere a Luciana uma profundidade que vai além do estereótipo da donzela submissa, tornando-a uma figura essencial dentro da narrativa e de seus questionamentos sobre identidade, amor e papel social. Vamos falar agora de personagens mais secundários, começando por Egeão. Ele é a peça-chave que estabelece o tom inicial da comédia dos erros, trazendo uma carga emocional forte que contrasta com o restante da trama cômica. Desde sua primeira aparição, ele é retratado como um homem devastado pelo tempo e pelas circunstâncias, condenado à morte simplesmente por ter cruzado as fronteiras erradas. A sua busca pelos filhos perdidos é o fio condutor da peça, transformando-o em um símbolo de destino e da justiça dentro da narrativa. O seu relato sobre o naufrágio que separou sua família é um dos momentos mais intensos da peça, trazendo uma dimensão trágica que se equilibra com o caos e o humor dos desencontros subsequentes. Sua trajetória é marcada pela resignação e pelo sofrimento, mas também pela esperança de que, mesmo após tantos anos, a sua busca não tenha sido em vão. Ele personifica a ideia de um mundo governado pelo acaso, no qual forças externas, o mar, a sorte, as leis inflexíveis, moldam os destinos individuais. Egeão também funciona como um contraponto ao desenrolar cômico da peça. Enquanto seus filhos e servos vivem as confusões e equívocos que geram o riso, ele representa um núcleo mais sério, trazendo uma reflexão sobre as consequências da separação e do tempo perdido. No final, sua absolvição e o reencontro com a família restabelecem a justiça e reforçam a ideia de que, apesar dos erros e enganos, a ordem pode ser restaurada. A próxima personagem é Emília, a esposa de Egeão.
Ela é uma personagem que, apesar de parecer apenas no final da peça, carrega um peso simbólico profundo. Ela representa a força e a resistência feminina diante das adversidades, sobrevivendo à tragédia que separou da sua família e encontrando um novo propósito ao se tornar abadesa. Seu destino não apenas reflete as opções limitadas disponíveis para as mulheres na sociedade renascentista, mas também destaca sua capacidade de adaptação e superação. Ao ser separada do marido e dos filhos, Emília encontra refúgio em um espaço religioso, no qual assume um papel de liderança e sabedoria. Esse detalhe é significativo, pois a coloca como a mulher que, dentro dos limites de sua época, conseguiu encontrar autonomia e respeito. Diferente de Adriana e Luciana, que ainda estão imersas nos papéis tradicionais do casamento e da submissão, Emília se torna uma figura de autoridade que transita entre o mundo material e o mundo espiritual. No momento do reencontro familiar, Emília age como uma mediadora, ajudando a esclarecer as confusões e reunindo os personagens. A sua presença reforça o tom de redenção da peça, mostrando que, apesar do sofrimento, ainda há espaço para a reconciliação e o amor. O seu papel vai além da função materna, pois ela simboliza a resistência, resiliência e a capacidade das mulheres de enfrentarem o destino, mesmo em um mundo que frequentemente as coloca em posições desfavoráveis. A próxima personagem é Lucy, a criada de Adriana. Ela desempenha um papel menor na peça, mas a sua presença adiciona uma camada importante de humor popular e crítica social. Enquanto os senhores da trama se preocupam com questões de identidade, status e casamento, Lucy representa a materialidade da vida cotidiana, lidando com tarefas domésticas e preocupações mais concretas. A sua função na peça reflete uma tradição comum nas comédias de Shakespeare, nas quais personagens das classes mais baixas são retratados com astúcia, personalidade forte e uma visão mais prática da vida. O seu momento de maior destaque ocorre quando Drômio de Siracusa, sem entender a troca de identidades, se vê inesperadamente envolvido em um suposto compromisso com Lucy. A cena entre eles é carregada de humor físico e trocadilhos, com Drômio tentando escapar da situação e Lucy reivindicando seus direitos de maneira enfática. A troca de farpas entre os dois não apenas gera risos, mas também revela o papel das mulheres da classe servil, que muitas vezes precisavam ser astutas e determinadas para garantir sua sobrevivência dentro das casas em que trabalhavam. Além do humor, Lucy simboliza a realidade das dificuldades domésticas. Diferente das personagens nobres da peça, a sua vida é pautada pelo trabalho árduo e pela necessidade de garantir um espaço dentro da estrutura social. A sua figura é essencial para equilibrar a peça, trazendo um humor que dialoga com o público mais popular da época e ampliando a representação das diferentes camadas sociais dentro da narrativa. Apesar de ter sido escrita há mais de 4 séculos, a peça A Comédia dos Erros continua a ser relevante, abordando temas universais que dialogam diretamente com a vida moderna. Shakespeare constrói a sua narrativa em torno de confusões de identidade e mal-entendidos, um artifício cômico que, ao mesmo tempo em que gera humor, levanta reflexões profundas sobre pertencimento, percepção social e a maneira como somos definidos pelos outros. Em um mundo globalizado e hiperconectado, no qual a identidade se tornou cada vez mais fluida e a interação humana mais mediada por tecnologias, essas questões se tornam ainda mais significativas. Na peça, Antífalo de Siracusa e Antífalo de Éfeso são frequentemente confundidos um com o outro,
E essa troca de identidades gera uma série de eventos absurdos e engraçados. No entanto, essa confusão também destaca uma questão fundamental. Até que ponto a nossa identidade é uma construção pessoal e até que ponto ela é imposta pelos outros? Essa dúvida persiste na contemporaneidade, especialmente em um mundo no qual as redes sociais oferecem a possibilidade de múltiplas versões de um mesmo indivíduo. Podemos construir perfis, editar imagens, adaptar discursos e moldar nossa presença digital para atender às expectativas externas. Assim como os personagens da peça lutam para serem reconhecidos corretamente, muitas pessoas hoje enfrentam desafios semelhantes ao tentar afirmar sua identidade em meio a tantas narrativas concorrentes. Além disso, em um mundo marcado pelo multiculturalismo e pela mobilidade, a noção de identidade passa a ser cada vez mais contextual e menos fixa. Como Antífilo de Siracusa, muitos indivíduos se encontram deslocados, seja em razão da imigração, da busca por oportunidades ou da necessidade de adaptação a novas culturas. A sensação de ser estrangeiro em um espaço que não reconhece sua verdadeira identidade ressoa fortemente nos desafios contemporâneos. Outro tema central da peça é o pertencimento, especialmente no que diz respeito às relações familiares. Egeão, que busca desesperadamente por seus filhos, e Antífone de Siracusa, que anseia por um reencontro, representam essa necessidade humana fundamental de encontrar um lugar no mundo e restabelecer laços. No entanto, na sociedade contemporânea, as relações familiares muitas vezes são atravessadas por distâncias geográficas e desafios emocionais. O conceito de família mudou e diversificou, e a busca por conexão e reconhecimento, abordada de forma cômica na peça, continua sendo uma questão relevante. A sensação de não pertencer a um espaço ou de ser um estranho dentro do próprio contexto social também se manifesta na contemporaneidade de diferentes formas, seja no fenômeno do expatriado, no impacto da imobilidade urbana, nas dificuldades de adaptação às novas realidades ou mesmo na solidão disfarçada pelas interações superficiais do mundo digital. Que coisa, né? O ritmo acelerado da peça é uma característica que se assemelha muito à vida moderna. Na peça A Comédia dos Erros, os personagens se movem rapidamente, tentando solucionar mal-entendidos antes que a confusão se agrave ainda mais. Essa sensação de pressa e urgência se reflete na forma como lidamos com as interações diárias. No mundo atual, somos constantemente pressionados por prazos, múltiplas tarefas e a necessidade de responder rapidamente às demandas externas. Assim como os personagens da peça muitas vezes tomam decisões impulsivas sem ter todas as informações, as pessoas, hoje, também podem reagir precipitadamente a mensagens, notícias e interações online, gerando equívocos e mal entendidos. Isso lembra o quê? Outro elemento essencial da peça é a superficialidade das relações sociais. O fato de que os irmãos e os servos são constantemente confundidos aponta para uma crítica implícita. As interações humanas muitas vezes se baseiam apenas em aparências e suposições, em vez de um conhecimento real e profundo do outro. Essa questão se torna ainda mais pertinente na era digital, onde a imagem e a projeção pública podem ser mais influentes do que a realidade da pessoa por trás da tela. No mundo das redes sociais, é comum que indivíduos sejam julgados com base em fotos, curtidas e frases curtas, sem um entendimento mais profundo de suas identidades e realidades. Apesar de abordar essas questões profundas, A Comédia dos Erros se mantém como uma peça essencialmente cômica. Shakespeare utiliza o humor,
não apenas para entreter, mas também para permitir que o público reflita sobre os desafios da identidade, do pertencimento e da comunicação sem o peso do drama. Na contemporaneidade, a comédia continua sendo uma ferramenta poderosa para questionar a sociedade e suas contradições. As comédias modernas frequentemente exploram temas semelhantes ao da peça shakespeariana, como a dificuldade de comunicação, a volatilidade das interações humanas e os enganos gerados pela velocidade do mundo atual. Se Antífolo de Siracusa existisse hoje, ele poderia ser facilmente identificado como um jovem adulto lidando com uma crise existencial. A sua jornada na peça, marcada pela busca de identidade e pertencimento, ressoa fortemente com as angústias de uma geração que questiona constantemente o significado da vida em um mundo hiperconectado, mas paradoxalmente solitário. Na contemporaneidade, o antífalo poderia ser um viajante, alguém que decide abandonar a cidade natal e explorar novos horizontes em busca de algo maior. Talvez um mochileiro em busca de experiências transformadoras, um profissional tentando encontrar um propósito na carreira, ou um jovem que experimenta diferentes estilos de vida na tentativa de se descobrir. Sua confusão diante dos eventos ao seu redor na peça pode ser comparada à sensação moderna de deslocamento, um reflexo do excesso de estímulos e da dificuldade em se conectar de maneira autêntica com os outros. Vivendo em um mundo dominado pelas redes sociais, Antífalo de Siracusa se sentiria pressionado a criar uma narrativa digital sobre si mesmo, mas ao mesmo tempo questionaria a validade dessa exposição. Ele seria o tipo de pessoa que navega entre o desejo de se conectar e o receio de perder sua autenticidade, lidando com a ansiedade da comparação e da constante necessidade de validação. Em sua busca por significado, Antífalo de Siracusa representaria o jovem contemporâneo que sente que há algo errado em sua vida, mas não sabe exatamente o que. Uma inquietação que o leva a explorar novas possibilidades, mesmo sem ter certeza do que está procurando. Antífalo de Éfeso, ao contrário do seu irmão, não está em busca de propósito, mas de controle e reconhecimento. Se ele fosse transposto para o mundo moderno, ele poderia ser um empresário bem-sucedido, alguém obcecado por sua reputação e engajamento nas redes sociais. A sua posição de destaque na cidade de Éfeso poderia ser facilmente substituída por uma identidade digital cuidadosamente construída, na qual seguidores, curtidas e comentários se tornam métricas de sua influência e status. Antífalo de Éfeso seria o típico profissional que se esforça para manter uma imagem pública impecável, mas que ao longo da narrativa vê tudo desmoronar. Ele poderia ser alvo de fake news, cancelamento online ou um escândalo empresarial que afeta sua reputação, levando ao desespero. Assim como na peça, onde ele enfrenta uma série de mal-entendidos que colocam em xeque a sua credibilidade, no mundo contemporâneo, ele sofreria com a volatilidade da opinião pública e a pressão para se reinventar diante de um público que rapidamente esquece o que antes idolatrava. Essa versão moderna do Antífolo de Éfeso também poderia simbolizar a fragilidade da identidade baseada na imagem externa. Ao longo da peça, seu sofrimento vem da perda de controle sobre sua própria narrativa, uma experiência semelhante à de pessoas que, no mundo digital, têm sua reputação destruída por boatos, postagens descontextualizadas ou crises de branding pessoal. No final, a sua história serviria como um retrato do impacto das redes sociais na percepção da identidade e no quanto a busca incessante por status pode ser um fator de ruína. Os drômios são personagens que, na contemporaneidade, poderiam facilmente representar trabalhadores sobrecarregados, mal remunerados
sujeitos às pressões do mundo corporativo e às complexidades das relações interpessoais. Se Drômio de Siracusa fosse transportado para o mundo presente, ele seria o funcionário multitarefa, que precisa lidar com inúmeras demandas sem receber o devido reconhecimento. Poderia ser um assistente pessoal de um chefe exigente, um estagiário sobrecarregado em uma startup ou um trabalhador precarizado que se vê forçado a desempenhar várias funções ao mesmo tempo. Seu humor e ironia seria uma forma de resistência ao estresse diário, uma tentativa de transformar a pressão do cotidiano em algo suportável. No mundo moderno, ele seria um reflexo da cultura do esgotamento, da necessidade de se desdobrar em mil tarefas para sobreviver e da constante expectativa de que deve estar sempre disponível. Seu sarcasmo e visão crítica do mundo poderiam ser traduzidos na figura do trabalhador que usa memes e piadas para suportar a sobrecarga emocional do trabalho, expressando sua frustração de forma cômica e resignada. O Drômio de Éfeso, por sua vez, embora compartilhe do mesmo humor, teria uma personalidade mais amarga. No mundo contemporâneo, ele poderia ser um funcionário de longa data que se sente preso a um ambiente tóxico, sendo constantemente explorado sem ter oportunidades reais de crescimento. Diferente do Drômio de Siracusa, que encara as dificuldades com mais leveza, o Drômio de Éfeso acumularia ressentimento, refletindo a frustração de muitos trabalhadores que dedicam anos de suas vidas ao emprego ou a uma pessoa apenas para perceberem que são vistos como descartáveis. O drômio de Éfeso poderia ser aquele profissional leal que, após anos de serviço, é preterido por alguém mais jovem e inovador, ou um trabalhador que percebe que, apesar de sua dedicação, nunca será tratado como igual pelos seus superiores. Essa dinâmica também pode ser aplicada às relações pessoais. O drômio de Éfeso poderia representar aquele amigo ou parceiro que sempre esteve presente, mas que é constantemente negligenciado, acumulando rancor até o momento em que se decide libertar dessa dinâmica. Na sociedade moderna, a Adriana poderia representar a mulher que lida com as expectativas contraditórias impostas a ela. Na peça, ela é uma esposa apaixonada, mas também controladora e ciumenta, desafiando a visão tradicional da mulher submissa do período renascentista. Hoje, ela poderia ser uma profissional bem-sucedida que luta para equilibrar sua carreira e vida pessoal, enfrentando a pressão de ser perfeita em todas as esferas da vida. A sua obsessão com a aparência poderia ser vista na forma como as mulheres contemporâneas são frequentemente julgadas não apenas por suas competências, mas também por sua imagem. Ela poderia ser uma executiva que sente a necessidade de manter uma postura impecável no trabalho e em casa, sendo cobrada para desempenhar ao mesmo tempo os papéis de líder, esposa e mulher idealizada. Além disso, Adriana poderia estar inserida nos debates feministas contemporâneos, oscilando entre o desejo de autonomia e as cobranças internalizadas de uma sociedade que ainda impõe padrões tradicionais às mulheres. A sua insegurança no casamento poderia ser vista como reflexo das pressões sociais sobre relacionamentos modernos, no qual o papel feminino continua a ser um campo de disputa entre a tradição e a independência. A Luciana seria uma jovem independente que acredita no amor, mas cuja visão romântica é frequentemente frustrada pelas complexidades das relações modernas. Enquanto na peça ela defende os valores tradicionais, no mundo atual, a sua ingenuidade poderia ser reinterpretada como uma idealização do amor, alimentada por narrativas midiáticas e algoritmos que vendem a promessa de conexões perfeitas. Em um mundo
onde os relacionamentos são frequentemente mediados por aplicativos de namoro e redes sociais, a Luciana representaria aquela jovem que entra no jogo digital esperando encontrar um romance genuíno, mas que se depara com superficialidade e a efemeridade das conexões virtuais. A sua hesitação em se envolver com Antífilo de Siracusa poderia simbolizar o receio de que muitas pessoas sentem ao confiar em alguém em uma era de fake news, ghosting e relações líquidas. Ela seria a mulher que oscila entre o desejo de encontrar um amor verdadeiro e a frustração de perceber que o ideal romântico pode não existir da forma como foi ensinado a ela. Egeão poderia ser um refugiado de guerra, um homem que perdeu sua família devido a conflitos geopolíticos e que busca desesperadamente reconstruir a sua vida. O seu exílio forçado da cidade natal e a sua entrada em um território hostil lembram a situação de milhares de refugiados que precisam lidar com barreiras burocráticas, desconfiança e dificuldades econômicas ao tentar recomeçar. A sua condenação à morte na peça poderia ser reinterpretada como a situação precária de um imigrante indocumentado, alguém que enfrenta o risco de deportação ou que vive em condições de vulnerabilidade extrema. A sua jornada pela busca dos filhos desaparecidos ressoaria como a realidade de famílias separadas em fronteiras, tentando se reunir em meio a um sistema que frequentemente os trata como números, não como seres humanos. Essa releitura daria um peso social maior ao personagem, transformando a sua trajetória em uma crítica às crises humanitárias contemporâneas e à forma como diferentes países lidam com os deslocamentos forçados. Emília, que na peça se torna abadesa e reencontra sua família no final, poderia ser reinterpretada como uma ativista social dedicada à mediação de conflitos familiares e comunitários. A separação forçada de sua família e o seu papel como figura de autoridade dentro de um convento poderiam ser adaptados para uma narrativa contemporânea, na qual ela lidera um projeto social, ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade ou atuando em comunidades marginalizadas. Ela poderia ser uma advogada de direitos humanos, uma assistente social ou até mesmo uma terapeuta especializada em reconciliação familiar. Seu reencontro com Egeão e os filhos poderia simbolizar o poder da resiliência e da reconstrução de laços rompidos. Em um mundo onde o ativismo feminino e a luta por justiça social são cada vez mais necessários, Emília representaria a mulher que, apesar das dificuldades, consegue transformar seu sofrimento em força, tornando-se uma ponte entre pessoas separadas pelo tempo, pelo destino ou pelas injustiças do mundo. Se a comédia dos erros fosse transposta para o mundo moderno, a confusão de identidades poderia se manifestar de forma digital, em um universo onde a reputação pode ser construída e destruída em questão de segundos. A peça, que já brinca com a fragilidade da identidade baseada na percepção alheia, encontra um paralelo perfeito na era das redes sociais, dos perfis online e das múltiplas versões de nós mesmos que coexistem entre o real e o virtual. No mundo contemporâneo, a confusão de identidades não precisaria ocorrer apenas fisicamente. Poderia ser impulsionada também pelo ambiente digital. Imagine que os perfis dos irmãos fossem trocados. Os gêmeos antífonos poderiam ter seus dispositivos hackeados, acessarem contas erradas ou simplesmente serem vítimas de um erro de algoritmo. Eles se veriam presos em um jogo no qual suas identidades digitais não correspondem mais à realidade, sendo forçados a lidar com as consequências dessa confusão. A questão da identidade na era digital também poderia ser explorada pelo roubo de identidade
ou a exposição de informações pessoais que colocam os personagens em situações embaraçosas e incontroláveis. Tal como na peça, eles seriam julgados e tratados de acordo com percepções externas equivocadas, reforçando a ideia de que, no mundo hiperconectado, quem somos é muitas vezes definido pelo que os outros acreditam sobre nós. O humor da peça poderia se atualizar com o uso da tecnologia como ferramenta de erro e desordem. Mensagens e imagens enviadas para a pessoa errada, notificações cruzadas e mal entendidos em aplicativos de comunicação seriam os equivalentes modernos dos enganos de identidade do texto original. Imagine Antífalo de Siracusa tentando marcar um encontro com alguém e acidentalmente enviando a mensagem para a pessoa errada. Ou o Drômio confundindo seu chefe com um amigo ao responder um e-mail corporativo com memes. Esses deslizes, que já fazem parte do cotidiano digital, poderiam amplificar o caos e tornar as situações ainda mais absurdas, criando um humor baseado na confusão e na ironia da hiperconectividade que, paradoxalmente, leva a mais desconexões. A ideia de boatos e mal-entendidos que prejudicam os personagens na peça original poderia se manifestar em nossos dias por meio de fake news e crises de reputação digital. Antífalo de Éfeso, por exemplo, poderia ver a sua imagem pública destruída por um rumor viral, espalhado por redes sociais e grupos de mensagens instantâneas. Um simples erro, um vídeo editado fora de contexto ou uma postagem mal interpretada poderiam colocá-lo no centro de um escândalo, levando a perder contratos, parcerias e até mesmo relações pessoais. Tal como na peça em que ele se vê acusado de atos que não cometeu, no mundo moderno ele enfrentaria as consequências de um mundo onde a verdade nem sempre importa mais do que a velocidade da disseminação da informação ou desinformação. O problema não seria apenas limpar o seu nome, mas também recuperar a sua identidade em um espaço no qual rótulos são rapidamente impostos e dificilmente retirados. Um dos grandes dilemas que dialoga com a comédia dos erros é a indefinida linha entre o real e o virtual. No mundo digital, as fronteiras entre verdade e ficção, identidade e persona pública tornam-se cada vez mais difíceis de delimitar. No contexto da peça, essa ambiguidade poderia ser explorada com os personagens navegando entre esses dois universos, tentando entender quem realmente são enquanto lidam com as versões fragmentadas de si mesmos criadas pela tecnologia. No mundo atual, ser alguém online pode significar ser uma pessoa completamente diferente do que se é na vida real. Essa tensão entre a identidade construída e a identidade percebida ecoa os desafios dos personagens da peça, que lutam para serem reconhecidos corretamente, mas que são constantemente moldados pelas projeções e expectativas alheias. Apesar do humor e do caos, a comédia dos erros também levanta questões profundas sobre a condição humana, temas que continuam extremamente relevantes. A busca por pertencimento dos personagens reflete o desejo contemporâneo por conexões autênticas em um mundo fragmentado. Assim como Antífalo de Siracusa anseia por encontrar a sua família e um sentido para sua existência, muitas pessoas hoje se sentem perdidas em meio a uma sociedade que se move rapidamente, onde as relações podem ser voláteis e a solidão muitas vezes se esconde sob a aparência da hiperconectividade. A fragilidade das relações sociais, outro ponto presente na peça, é ainda mais evidente hoje,
em uma era onde amizades e laços familiares podem ser desfeitos com um clique. Pequenos desentendimentos podem se tornar grandes conflitos digitais, e a facilidade com que alguém pode ser apagado ou ignorado virtualmente reflete a precariedade das conexões humanas na atualidade. Da mesma forma, a complexidade dos laços familiares se mantém como um tema forte. Em um mundo onde muitas famílias estão espalhadas por diferentes cidades e países, onde reconciliações e distanciamentos podem ser mediadas por telas, a ideia de reencontros e reconhecimento ressoa com a experiência contemporânea. A peça nos lembra que, independentemente da tecnologia ou das mudanças sociais, a necessidade de conexão genuína continua sendo um dos pilares da existência humana. No final, a comédia dos erros termina com a restauração da ordem. As identidades são finalmente esclarecidas, os mal-entendidos são resolvidos e os laços familiares são reatados. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Em um mundo fragmentado como o nosso, onde a identidade pode ser volátil, as relações podem ser superficiais e a reputação pode ser destruída por um simples post, ainda há espaço para a recuperação e o reencontro? A peça sugere que sim. Mesmo em meio ao caos, Shakespeare nos mostra que o pertencimento, o amor e a identidade verdadeira podem ser encontrados. No mundo contemporâneo, essa mensagem continua sendo fundamental. Apesar dos desafios da era digital, ainda buscamos maneiras de nos conectar autenticamente, de sermos reconhecidos pelo que realmente somos e de encontrar um sentido em meio à confusão. Dessa forma, a Comédia dos Erros continua sendo uma peça incrivelmente relevante, pois nos lembra que, independentemente de tempo ou de contexto, a humanidade segue repetindo os mesmos dilemas. E, no meio disso tudo, o riso e o absurdo ainda podem ser ferramentas poderosas para refletir sobre quem realmente somos.